salmista Davi, ele começa falando, na verdade aqui, vários versos, né? Praticamente quase todo salmo ele fala: Senhor, me livra do homem mau, me livra das ciladas dos inimigos. Os inimigos pensam mal a meu respeito, querem me laçar, querem me matar. Os inimigos querem guerra comigo o tempo todo. Davi aqui está louvando a Deus. Para quem não sabe, né, todos os salmos são cânticos. Gente, todos aqui são louvores, imagine. São louvores escritos, né? Não à toa você pode pegar um salmo desse aqui, colocar uma melodia e transformar numa canção, tranquilo. Porque todos os salmos são cânticos, tá? Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Quando Davi fala sobre isso, ele fala, e aí a gente vai sempre condicionar ao que acontece conosco nesses dias, né? Ao que sempre acontece conosco, ainda mais quando a gente se propõe a entregar a vida para Jesus Cristo, quando a gente se propõe a viver na presença de Deus, a gente começa a ter esse tipo de embate, né? Se você não está na luz, você está nas trevas. Se você não está nas trevas, você está na luz. E se você estiver na luz, você vai incomodar as trevas. E as trevas vão querer te incomodar também. Isso é óbvio, né? Enfim, as pessoas vão tentar se levantar contra nós. Os homens maus, os homens violentos, tanto de atitudes com as suas mãos, como da sua língua. Porque existem pessoas que podem não fazer maldade com as mãos, mas fazem maldade com a sua boca, com a sua língua. Ou seja, nos difamam, nos caluniam. Ok, gente? Levantam falso testemunho contra as nossas vidas. Davi claramente está falando aqui: Senhor, me guarda desse tipo de gente. Me guarda dessas pessoas. Essas pessoas só pensam mal no seu coração. A gente vive cercado de pessoas que algumas podem até nos querer muito bem, mas invariavelmente as pessoas estão cercadas de mal no seu coração. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque... Por isso que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Primeiramente, a gente precisa entender que esse texto ele tem significados muito explícitos e muito claros pra gente, né? Maldito homem que confia no homem, ou seja, primeiramente, né? Eu não posso confiar em mim mesmo. Isso é interessante isso. Eu não sou o suprassumo. Eu não sou o tal, eu não sou o bambamba. Porque o texto continua falando que faz do seu braço a sua força, ou seu livramento. Enfim, a gente não pode acreditar que por nós conseguiremos alguma coisa. E também, maldito homem que confia no homem, ou seja, basicamente Deus está falando o seguinte: cuidado, mantenham as vossas vidas sempre em confiança comigo. Cuidado com o que vocês falam com as pessoas, o que vocês estão aí confidenciando. Cuidado, não confiem. Deus está falando claramente acerca de outras coisas que podem acontecer. Enfim, o salmista, então, ele fala que todas essas pessoas estão tentando e sempre vão querer algum tipo de problema com ele. Aguçaram a língua como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. É basicamente o que acontece. Aguçaram a língua como a serpente. E aí o texto aqui ele deixa claro que as pessoas que querem se levantar contra mim e contra você, aqui está claro, né? O salmista deixa mais claro aqui. Ele primeiro fala de pessoas violentas, né? Mas aqui ele já começa a dizer o que a gente passa, né? Não obstante realmente existirem pessoas violentas que querem o nosso mal, mas aqui, invariavelmente falando, as coisas que nos cercam são pessoas de línguas de serpente, né? Pessoas que têm o veneno das víboras debaixo dos seus lábios. O que significa isso? Pessoas fofoqueiras, maldizentes, que querem o nosso mal, que não gostam de ver a nossa vida numa boa, que querem sempre que estejamos em destruição, que não ficam contentes quando nos veem bem. Essas pessoas podem estar até de boa na vida, mas quando sabem que estamos bem, ficam mal, porque o prazer dessas pessoas é ver a gente mal. É interessante isso, né? Paz, meus senhores, pessoas que se dizem crentes. Que de crente, só tem crente, enfim. Né? Porque crente até o diabo né? Diz a Bíblia que o diabo crê e estremece, só não obedece. Guarda-me, ó Senhor, versículo 4, das mãos do ímpio. Eu estou no Salmo 140, tá, gente? Guarda-me, Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Aqui, se eu pudesse
transformar essas duas passagens para os dias de hoje, eu diria o seguinte: as pessoas que nos querem mal querem puxar o nosso tapete. E para puxar o nosso tapete, essas pessoas vão armar literalmente para a gente. Por isso que precisamos viver na presença do Espírito Santo. Por isso que nós devemos, sim, eu e você devemos guardar os nossos lábios. A gente, diz a Bíblia, né? Nós temos que ser prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Tardio para irar-se e tardio para falar. É o momento, gente, eu sempre gosto de falar, é o momento que a gente tem que mais ouvir do que falar. Tá? A gente tem que guardar os nossos lábios e entender que tem gente querendo e preparando o tapete, né? Para puxar o nosso tapete. Gente tentando jogar casca de banana na nossa frente para a gente escorregar e cair. Mas o Senhor está conosco em nome de Jesus. Alguém pode glorificar Deus por isso? Verso 6, eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. O salmista tem que clamar. Quem você vai clamar nesse momento? A quem você vai pedir nesse momento? Igreja? Pastor? Irmão Doquinho? Irmã Doquinha? O salmista está falando, Senhor, Tu és o meu Deus. Você tem que clamar a Deus. Eu vou orar por você. Outros pastores podem orar por você. Enfim, pessoas podem te amar e podem orar pela tua vida, podem clamar por você. Mas acredite, a tua oração tem eficácia. É você quem tem que clamar. É você quem tem que orar. É você quem tem que pedir. Deus está falando. O salmista está falando. Eu disse ao Senhor. Eu disse. Aqui ele não está mandando um recadinho. Olha, fulano, ora por mim lá. Faz um pedido de oração por mim lá. Lembra de mim. Não, o salmista falou. Eu disse. Então você pode orar. Você tem que orar. Você tem que falar. Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Você tem direito de suplicar e Deus vai ouvir as tuas súplicas. Quantos podem glorificar Deus por isso? Você está entendendo o que Deus está falando? Então deixa nos comentários aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você já está assistindo a gente há algum tempo, é claro, se inscreve no canal. Para você que assiste gente sempre depois, né? Deixa aí seu like abençoado, se inscreve no canal, é de graça, você não paga nada por isso, tá bom? Verso 7, Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Aqui o salmista fala assim, primeiramente, Deus, Tu me livra, Tu me salva, Tu me guarda e Tu me deste livramento no dia da batalha. Cobrir a cabeça significa me protegeu de coisas que poderiam matar, ok? Porque em uma guerra, quais são os alvos preferidos, né? Qual é o alvo preferido para o inimigo nos matar ou para você matar o inimigo? Você tem que mirar na cabeça, né? Ou no peitoral, mas aqui nós estamos, né? Aqui nós estamos em tempos de guerra de couraças, né? E hoje nós temos os coletes, mesmo assim, dependendo do calibre, você derruba a pessoa. Mas se for, né? Aqui, e o salmista fala, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Ou seja, primeiramente o salmista está falando o seguinte, ó, vai ter batalha, vai ter prova, vai ter luta, vai ter guerra, só que nós seremos protegidos. O salmista fala, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. O verso 8. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Tipo assim, Senhor, não deixe o ímpio prosperar nos seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. O salmista está falando, Senhor, se o ímpio continuar nesses maus propósitos e conseguir, ele vai ficar se exaltando e vai falar, não tem Deus, cadê o Deus desse povo? E o salmista fala, Senhor, não deixe isso acontecer. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Ou seja, o salmista está falando, Senhor, o que essas pessoas estão falando contra a minha vida, que volte contra elas. O que essas pessoas querem de mim, que volte contra elas. É o que o salmista está falando aqui. E é o que pode acontecer se você clamar a Deus e você ficar na presença de Deus. Você pode glorificar Deus por isso? Se você se manter na presença de Deus, isso vai acontecer em nome de Jesus. Caiam sobre eles, sobre os nossos inimigos, brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. E aqui o salmista está falando claramente, Senhor, que essas pessoas se esqueçam de mim, que eles não consigam mais se levantar contra a minha vida. Faça, meu Pai, aquilo que Tu queres. E aqui caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas muito profundas, para que se não tornem a levantar. Enfim, o salmista está clamando, Senhor, que eles jamais se levantem contra a minha vida. Então, aquilo que Tu quiseres fazer,
faça. Verso 11, não terá firmeza na terra o homem de má língua. Então preste atenção, gente. Agora aqui vamos para os últimos 3 versos, então eu quero me basear aqui. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Então dá para perceber que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas será que o mal vai prevalecer? Será que essa pessoa vai continuar praticando mal e nada acontece com ela? Será que essa língua fraudulenta que se levanta contra mim, essas coisas que estão acontecendo, será que vai ficar por isso? Enfim, muita gente pensa assim, né? Só que o salmista está falando assim, olha, não terá firmeza na terra o homem de má língua. Então, o salmista já começa dizendo de cara o seguinte, ó, o homem com a língua mal não vai ter firmeza na terra, ou seja, ele não vai prosperar, ele não vai conseguir ir avante, ele não vai se dar bem, ok? Está escrito assim. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Então, cedo ou tarde, e eu não quero falar, eu falo cedo ou tarde, mas é uma força de expressão, porque na hora que Deus quiser, tudo o que o homem mal está preparando vai se voltar contra ele e vai pegar ele desprevenido. Tudo o que o homem mal preparar contra mim, contra você, Deus não terá por inocente e vai fazer voltar contra eles. Está escrito aqui. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado, ou seja, até que ele não aguente mais. Está escrito. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. E aí, o texto que fala ao nosso coração nessa noite, o nosso tema é aqui, ó, o verdadeiro sustento. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Acreditem em vocês. Só uma pessoa nesta terra que vai nos dar sustento real, porque dele vai vir toda a provisão. E quando eu digo toda a provisão, eu digo provisão de tudo. Provisão de justiça, provisão de graça, de amor, de comida, provisão de tudo que você necessita. Vestimento. Ele é o nosso verdadeiro sustento. O nosso Deus é quem nos sustenta. Sustenta em termos de não deixar faltar nada e sustenta em termos de não deixar a gente cair, não deixar a gente vacilar. Deus nos sustenta, aleluia. Deus nos guarda, Deus nos livra. Deus nos dá graça, vida e saúde para nós lutarmos e vencermos, porque Ele é nosso sustento. Ele é o verdadeiro sustento. E o salmista continua falando, sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Aqui o salmista também está dando uma palavra para os dias atuais. Mas, notadamente, você vê que os oprimidos e os necessitados, eles só têm Deus. O oprimido e o necessitado não tem dinheiro para pagar uma pleiade de advogados, né? Um escritório de advogado de milhões e milhões de reais. Um oprimido e necessitado não tem como... Enfim, o oprimido e necessitado tenta marcar um exame aí no SUS, o exame é marcado para daqui a 2 anos, ele não sabe nem se dá vivo daqui a 2 anos, né? Uma consulta daqui a 1 ano, enfim. O oprimido e necessitado, ele só tem Deus por ele, mais ninguém. Por mais que exista algum tipo de autoridade que queira fazer alguma coisa, o oprimido e necessitado só tem Deus por ele. E aí Deus está falando aqui pelo salmista. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. E o direito do necessitado, ou seja, quem vai lutar pelos nossos direitos? É só Deus, gente. Não tem ninguém nessa terra que faça isso. Essa turma que tem muito poder, queridos, aprendam, só lutará pelos seus direitos. E mesmo aquilo que não é nem direito seus. E pelos nossos, enfim, não pode falar. Mas é o que a gente vai ver. Mas graças a Deus que nós temos o nosso Deus que luta por nós. Luta por nós. Lembra-me de uma parábola que Jesus falou sobre um juiz iníquo. E uma senhora perturbou tanto esse juiz que ele falou assim, quer saber, eu vou atender essa mulher, que essa mulher tá aqui. E aí Deus fala assim, se esse juiz que não temia Deus atendeu, o que Deus não vai fazer por nós? Então você pode clamar, você pode interceder, você pode pedir. E por último, diz o texto, verso 13. Assim os justos, nós, quero crer, fomos justificados, louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Então, nós temos 2 coisas aqui tremendas aqui. Os justos louvarão o teu nome. Louvar a Deus. O verdadeiro louvor vem daqueles que são justificados por Deus. E aí eu vou para uma seara que eu sei que é meio, enfim, complicada de falar, mas não é todo louvor que chega ao nosso Deus. Apenas o louvor dos justificados. Porque tem um bocado desses aí, e a gente, graças a Deus... Gente, se tem uma coisa positiva nessa celeuma que o Brasil está vivendo agora, nessa patifaria que a gente está vivendo, é que, pelo menos, né, Deus está revelando quem é quem, inclusive no nosso meio evangélico. Denominações que aprovam pessoas que aprovam
a retirada de crianças antes do tempo do ventre das suas mães, né? Enfim, não posso falar a palavra aqui, é muito pesado, né? E aí a live pode ser derrubada. Igrejas, denominações que apoiam esse tipo de gente, que apoiam esse tipo de atitude e que querem o nosso mal, né? Então a gente está vendo que existem denominações, pastores, né? Cantores famosos, né? Juntinho, ó, Forever and Ever, com pessoas, né? Com pessoas, enfim. E a gente está vendo, né? Que é quem? Bom, né? Só que Deus está falando o seguinte: os justos louvarão o teu nome. O verdadeiro louvor vem dos justos, daquele que foi justificado. E os retos habitarão na tua presença. Não à toa o salmista fala, o mesmo salmista fala: Senhor, quem habitará no teu santuário? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Vida reta. Não tá dando para entender, gente? Então, tipo assim, pode ter um monte de falsário agora aí, se dizendo crente, pastor, cantor gospel, que agora está se revelando que joga com a perna esquerda, né, com a canhota. E esses caras estavam no armário, né? Agora eles decidiram se mostrar. É isso aí, a Bíblia diz que nada vai ficar em oculto. Então, que bom que a gente está sabendo também que existem algumas denominações que estão voltadas mais para canhota, alguns pastores voltados para canhota, um bocado, alguns não, um bocado, né? Um bocado. E eu só lamento. Esse pessoal está com sacrifício de tolo. O louvor deles está sendo para um outro Deus, que não... Porque o nosso Deus, ele é louvado pelos justificados. Quem é justificado não se dobra a isso, a Baal. Quem é justificado não está aceitando e não participa do mesmo pensamento que esse tipo de gente tem. Então, eu louvo ao nome do Senhor Jesus Cristo que ele nos justificou. E eu louvo ao nome do Senhor Jesus Cristo que ele diz assim: os retos habitarão na tua presença. A presença de Deus é para aqueles que são retos. É para aqueles que literalmente têm a vida voltada para o Senhor de coração. E que têm pensamentos e atitudes que corroboram totalmente com a palavra de Deus. Eu quero abençoar a tua vida, quero declarar vitória sobre tua casa, sobre tua família. Eu quero pedir que o Senhor fale conosco por este salmo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando contigo de maneira poderosa no nome do Senhor Jesus Cristo.